O irmão está bem ruim. Força é vocês, a coisa. Tem mais gente, né? Tem mais gente. Filha da Laodiceia, ruim. E não sei lá o grito, foi isso. Mas o Senhor dá conta. Amém, glória a Deus. Jesus. Senhor, é que está teu filho, Pai. Usa ele com poder e graça, uma palavra de sabedoria, de entendimento para os nossos corações. E que esta palavra gere frutos de vida eterna. Amém. Para a vida de cada um. Amém. Com essa Bíblia você vai longe. A Bíblia é boa, hein? Oh, quem me deu, né? Tudo bem? A graça e a paz, irmãos. Amém. Desculpa aí poder estar usando aqui essa máscara, mas infelizmente fiquei mal por esses dias. E é assim, né? Quando você tem um propósito, quando Deus tem um propósito na sua vida, Satanás, ele tenta de todo jeito atrapalhar aquilo que Deus predestinou para você. Eu estava até me recordando hoje, quando eu estava no banho, que há umas 2 semanas atrás eu tinha que fazer dízimos e ofertas. E por incrível que pareça, na quinta-feira eu fiquei mal, muito mal, os mesmos sintomas que eu estou hoje. Aí entrei em contato com a pastora, falei para ela o que estava acontecendo e pedi para que alguém fizesse dízimos e ofertas no meu lugar, né? Porque uma coisa é certa, a obra do Senhor ela não pode ficar parada. E quando foi hoje, desde ontem, né? Eu comecei a sentir umas dores no corpo e começou novamente. Eu falei, meu Deus, será que a obra vai parar agora? Será que toda vez que eu for chamado para fazer algo para a obra do Senhor, o inimigo vai tentar me derrubar? Mas aí eu fiquei o dia todo. Entrava dentro do meu carro, começava a ler a palavra do Senhor, ficava meditando e o telefone não parava de tocar. Não parava de tocar. Quando não era a mulher perguntando sobre orçamentos, era cliente ligando para perguntar se tinha aparelho pronto. Mas eu entendi ali naquele momento que Deus ele tinha um propósito para mim estar hoje aqui e passar uma mensagem para os irmãos. Amém? Então eu glorifico ao nome do Senhor. Irmãos, a palavra que eu irei compartilhar aqui está no livro de Gênesis, capítulo 12. Primeiro, na minha Bíblia está assim. Ora, o Senhor havia dito a Abraão, sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém, irmãos? Amém. Você imagine, hoje, Deus te dá uma profecia dessa. Escuta, Leandro, sai do meio da tua parentela, larga tudo e vai para onde eu predestinar para a sua vida. Hoje, irmão, conhecendo a palavra do Senhor, sabendo dos feitos dele na minha vida e na vida da minha família, eu iria fazer isso? Né? Há uns 30 anos atrás, se Deus fala comigo, eu iria fazer isso? Acredito que não. Mas o Senhor, Ele sabe de tudo. Bem assim foi aqui com Abraão. Ele tinha um propósito na vida de Abraão. Ele tinha uma bênção para Abraão. Em nenhum momento aqui na Bíblia fala que Abraão questionou essa profecia, né?
Em nenhum momento. Simplesmente ele pegou todos os seus bens e partiu. Só que tem um porém, né? Às vezes, quando o Senhor manda você sair do meio da sua parentela, é porque parente não é família. Família é pai, mãe. Parente, às vezes, quando você fala sobre uma profecia para ele, a primeira palavra que ele pode lançar na sua vida é uma palavra negativa. É dizer que você pode ir, mas que você vai voltar arrependido. Então, às vezes, quando vem uma profecia, irmão, para você, você tem que saber muito bem para quem que você vai falar. Aliás, eu já fui instruído aqui na igreja que toda vez que eu receber uma profecia, eu tenho que ficar calado. Porque muitas vezes, quando você abre a boca, por mais que você jejue e ore, né? Mas tem pessoas que têm inveja de você. Tem pessoas que não querem ver o seu bem. Tem pessoas que ficam mais contentes em ver a maldição do que o bem do próximo. E hoje nós estamos aqui dentro da igreja para fazer totalmente o contrário a tudo isso. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que nós temos que abençoar o próximo. Aleluia. Nós não podemos pensar em nós mesmos, né? Então Abraão, aqui ele foi obediente ao Senhor. Porém aqui no versículo 4, diz assim: assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Nessa profecia antes aqui, Deus tinha falado para Abraão que era para ele levar Ló? Em algum momento na Bíblia, Deus fala assim: ó, Abraão, vá para a terra que eu vou te mandar e leve o seu sobrinho Ló, que lá eu vou te abençoar. Não. Abraão, ele entendeu que tinha uma profecia. Só que ele não compreendeu completamente essa profecia. Que a profecia era para ele, não para Ló. Então, a partir do momento que você entende que a profecia é para você, através da sua vida, você pode abençoar outras vidas. Porque as pessoas vão saber que Deus está contigo. Quando Deus tem uma profecia na sua vida, irmão, não tenha medo. Vá nos caminhos do Senhor, busque ao Senhor, peça ao Senhor para que você continue firme. É que nem eu falo, você tem que pedir todos os dias. Você não pode esquecer nenhum momento da palavra do Senhor. Amém. Porque quanto mais você busca ao Senhor, mais você se reveste e mais você se fortalece. No caso de Abraão, ele não entendeu totalmente o que significava te abençoarei. Então ele entendeu que Deus iria abençoar também Ló. E mais para frente aqui na Bíblia, realmente, Deus, ele abençoa tanto Ló quanto Abraão. Né? Abençoou os dois. Mas por que Ló era abençoado? Porque ele estava junto com Abraão? Às vezes, se a bênção está destinada para você, irmão, a bênção é sua. Você tem que agarrar ela. E nem o pastor Alfredo mesmo diz aqui, quando vem algo para mim, ó, eu pego, eu tomo aquilo para mim. E muitas vezes, quando a bênção, alguém ministra uma palavra para você e fala que Deus vai te abençoar, às vezes aquilo passa em branco e você não lembra. Mas Deus, peça para Deus que Ele vai refrescar sua memória, que Ele vai mostrar para você o caminho certo para que aquela bênção venha de encontro a você. É que nem eu falo. Às vezes a gente corre atrás das bênçãos. A gente está correndo atrás da bênção. Só que Deus está trabalhando para que a bênção chegue até a gente. E aí a gente não vai de encontro à bênção. A gente perde essa bênção. Então o que nós temos que fazer é deixar que o Espírito Santo ele trabalhe todos os dias.
Então aqui, como está narrando na Bíblia, Ló, ele começa a ter desavenças entre os empregados de Ló e de Abraão. Só a partir daí é que Abraão, ele começa a perceber o que Deus realmente queria para a vida dele. Então, Abraão, por decisão, senta com a sua esposa, conversa, e chega à decisão de que é chegado o momento de tirar Ló da vida deles. Então, irmão, se tem um Ló dentro da sua casa, se tem um Ló na sua parentela, tire da sua vida. Não queira. Porque isso só traz ruínas, contendas, olho gordo, sobre tudo aquilo que você tem conquistado, desavenças familiares, casos terríveis aí que acontecem, que a gente vê no dia a dia, nos telejornais. É pai matando filho, filho matando pai, por coisas banais, coisas absurdas, né? Mas nós que fomos escolhidos para estar aqui falando da palavra do Senhor, passando essa mensagem, nós temos que fazer a diferença. E essa diferença vai acontecer a partir do momento de você entender o real propósito que o Senhor tem na sua vida. E aqui, Abraão chega numa parte em que ele pergunta para Ló: para onde você quer ir? Irmãos, sabedoria de Abraão? Acredito que sim. A bênção era dele, a bênção não era de Ló. Por que ele perguntou a Ló para onde Ló queria ir? E então ele não falou para Ló: eu vou para a direita e você vai para a esquerda. Não, ele perguntou: para onde que você quer ir? Porque aqui eu irei te deixar, você segue seu caminho, eu vou seguir o meu. E aí o que acontece? Abraão, ele foi sábio por quê? Você prefere ter razão ou você prefere ter paz? Às vezes, irmãos, nós temos que deixar nossa razão de lado e procurar ter paz. Por mais que você esteja certo em uma situação, se você vê que aquela situação, se você continuar, vai te prejudicar, procure a paz. Por mais que você esteja dentro da sua razão, mas perdoe. Chegue no irmão, te perdoo. Chegue no seu parente, eu te perdoo. Porque o que importa hoje para nós é a paz. Guerra jamais, paz. E aí, Abraão, ele meio que passou esse direito de escolha para Ló. Ló, por si, né, dando uma de esperto, olhou para um lado, um deserto, árido. Só existia morte. Olhou para o outro, um pasto verde, campinas, montes, vegetação, tudo prontinho. E é isso que Deus quer falar. Deserto não é morada. Deserto é somente uma passagem nas nossas vidas. Às vezes nós estamos no deserto e nós não entendemos que nós não iremos ficar naquele deserto. Aquilo ali é um ensinamento que Deus colocou nas nossas vidas para que nós venhamos entender o propósito que Ele tem para cada um. Não venha me dizer que existe irmão que nunca passou por um deserto. Ao contrário, a partir do momento que você escolhe a servir ao nosso Deus, tem momentos de glória, de vitória, mas tem muito deserto, irmão. E é isso que nós temos que ser sábios nesse momento, em procurar. Senhor, me dê um espírito de mansidão, sabedoria, para que eu passe por esse deserto, para que eu não venha entrar em conflito com outras áreas. Pois certamente, irmão, a partir do momento que você se centrar junto da vontade do Senhor, Ele vai agir ao teu favor e em favor da tua família, não dos teus parentes. Como eu tinha dito antes, parente não é família.
E aqui, Ló vai para as campinas e Abraão para o deserto. Muitos conhecem aqui a história de Abraão. Ele é o pai das nações. Deus cumpriu na vida de Abraão aquela profecia, né? E por ele acreditar naquela profecia, eu e você, nós, a humanidade hoje está aqui. Porque o Senhor, ele já sabia, né? Uma vez que o mundo caiu, o Senhor levantou outro para poder salvar. E é isso que nós temos que entender. Quando o Senhor te levanta, é para edificar a igreja. Eu fui fazer uma pesquisa na internet para saber a descendência de Abraão, né? De qual dos filhos que ele tinha sido gerado, quem era o pai dele, quem era o avô dele, o tataravô. Bem na hora que eu coloquei essa pesquisa na internet, irmão, veio um vídeo falando sobre aquele J.A. Eu olhei assim, eu falei, nossa, uma coisa não tem nada a ver com isso. Estou procurando a descendência de Abraão. A primeira coisa que me mostra aqui é a história de J.A. Do auge ao que ele se tornou hoje. Quem conhece aí, quem vê aí, tá por dentro aí das notícias, J.A. era um rapaz que, levita, né? É J.A. Aí ele fazia tudo para o reino. E hoje, se você olhar, é irreconhecível, irmão. Na hora que eu olhei assim, eu falei, não é possível. Como pode Satanás trabalhar na vida de uma pessoa? E aí ele começando a falar sobre os testemunhos dele e falar sobre o que acontecia por detrás dos bastidores quando ele ia em alguma congregação. Eu falei, Senhor, será que isso está me aparecendo agora para me desanimar? Será que não é para ir hoje eu ir fazer a pregação? Eu falei, não é possível. Estou procurando uma coisa que não tem nada a ver e vem isso aqui. Eu falei, não, isso aqui é obra do inimigo querendo paralisar o que eu tenho que passar hoje para a igreja. E aí, os relatos que ele conta sobre as coisas que aconteciam na igreja, que o mundo que ele via era totalmente diferente. Mas aí eu me pergunto, não estou aqui para julgar ninguém. O quanto que ele estava centrado dentro da palavra do Senhor? É que nem eu falo, às vezes a fama, o dinheiro, ele vem e corrompe as pessoas de uma forma que a pessoa não percebe. E aí o que acontece? Algo que era para servir, você começa a servir. E aquilo começa a impactar na sua vida. Se você for olhar realmente dentro do mundo cristão, é algo muito difícil espiritualmente de você se manter. E nem eu falo, se você for olhar para as pessoas, você não fica em lugar nenhum. Então, quando nós entramos dentro de um ministério e começamos a reparar nas pessoas, você começa a criar dúvidas. E aí você começa a pensar nos seus parentes. Vai para a igreja, mas acontece isso. Toda vez que uma pessoa me pergunta se eu sou cristão, se eu dou meu dízimo, se eu dou minha oferta dentro da casa do Senhor, a primeira coisa que eles falam é que eu estou alimentando o bolso do pastor. Aquilo ali, irmão, eu vou ser sincero, não me atinge nada. Porque se eu estou dando, é para a obra do Senhor. Eu não acredito que essa igreja aqui ela vai se manter aberta se eu não dizimar dentro da casa do Senhor. Entendeu? Se eu não ofertar dentro da casa do Senhor. Então, se eu for ter essa ideia de que eu estou dando dinheiro para pastor, eu acredito que nenhum ministério hoje estaria aberto. Eu acredito que o mundo hoje já estaria um caos. E é isso que nós temos que passar. É essa mensagem que nós temos que passar para os irmãos, para pessoas incrédulas, pessoas que estão ali, que nem a minha esposa mesmo falou, pessoas desviadas. Às vezes as pessoas falam assim, vou dar um tempo. Meu amor, não existe tempo.
Não existe tempo. A partir do momento que você conhece a palavra do Senhor, e você está dentro da casa do Senhor, você tem que se firmar. Você tem que procurar mais saber. Então, às vezes, a gente procura alternativas, a gente procura caminhos mais fáceis. Foi o que aconteceu com Ló. Eu vou para o verde, ali está mais fácil, ali já está tudo pronto. E Abraão não. Eu vou para o deserto. Se o Senhor me quer no deserto, eu vou para o deserto. E ele aceitou para o deserto. Não é que a gente vai morar no deserto, mas a gente tem que passar pelo deserto. E quantas vezes for possível, irmão, se você passar pelo deserto, tenha fé, acredite, o Senhor está à frente de tudo. E quando o Senhor te mandar uma profecia, não fique com medo. Não fique com medo, porque enquanto essa profecia não acontecer, acredito que se você tem fé em Deus, nada de mal vai acontecer com você ou com sua família. Então você tem que ter fé, se agarrar nela. Este é o momento. O mundo, a gente está vendo como é que está aí. As coisas estão caóticas, muito difícil. Apesar de que você tenta passar uma mensagem para uma pessoa, ela não dá tanta importância, mas eu acredito que aquilo que você falou, uma hora ou outra vai impactar na vida dela, uma hora ou outra aquilo ali vai ser bênção, ela vai parar, vai refletir, porque através da minha vida e da sua vida, nós podemos alcançar muitas almas. E é isso que eu espero para a igreja. É isso que eu espero hoje para a minha casa. E minha esposa mesmo deu testemunho aqui, quando ela me contou hoje, fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, aquele rapaz é bênção. É muito bom saber que uma pessoa, se ela tem força de vontade e fé, ela pode mudar. Não tenha dúvidas, irmão. Deus, ele vai estar no controle. Deus, ele vai guiar. E ele sabe por onde, quais deserto você tem que passar. Nem tudo que é deserto é para a morte, mas sim para a vida. Amém. Amém? Aleluia. Então, eu meditei hoje nessa palavra. Eu creio que o Senhor, ele, de uma forma ou de outra, ele tem falado nos corações dos irmãos. E o que aconteceu? Mais ou menos, vou contar um testemunho aqui, mais ou menos, acho que uns 15 dias atrás, eu estava trabalhando fora, e a minha esposa me ligou, mandou mensagem, eu não estava olhando o celular, depois ela me ligou, olha, tem polícia lá na nossa loja. Só que ela falando isso, eu entendia que poderia ser polícia civil, porque geralmente a polícia civil vai em lojistas assim, para verificar se tem alguma coisa errada, celular roubado e tal. E quando eu acessei as câmeras para ver, eu vi que não era civil, era polícia militar. Eu falei, ué, mas militar geralmente não vai. Geralmente é civil que vai com algum mandado ou fazer uma busca, né, de algum aparelho. E eu vi a polícia militar e uma japonesa no balcão da minha loja. Aí nisso eu tentando falar com ela e ela tentando falar comigo, e aí os dois se desencontrando. Aí eu falei, já sei, vou ligar para minha irmã. Liguei para minha irmã e ela não me atendeu. Eu falei, meu, e eu vendo pela câmera que minha irmã estava na loja. Eu falei, será que ela não está com o aparelho? Eu falei, vou ligar para minha filha. Liguei para minha filha. Só que eu te falo, é muito ruim ligar para minha filha porque é difícil ela atender. Só que pela honra e pela glória do Senhor, nesse dia ela pegou, atendeu o telefone. Foi até rápido porque eu fiquei assustado. Oi, Yasmin, deixa eu falar com a sua tia. E aí, conversando com a minha irmã, a oficial que estava lá, ela falou assim, ó, coloca no Viva Voz. Eu falei, e eu ouvindo ela falar, coloca no Viva Voz que eu vou falar com ele. Eu estava um pouco distante da minha loja e ela falou assim, senhor, tá me ouvindo? Eu tô com uma intimação aqui, judicial, em que a subprefeitura da Lapa expediu que vocês se encontram numa área invadida em que não pode ter comércio. Eu falei, sério? Sério. Eu falei assim, tá, mas por que isso? A única resposta que ela deu foi assim, senhor, nem eu sei porque essa ordem foi expedida, mas eu estou aqui somente para cumprir. A sua irmã vai assinar aqui que ela recebeu e você tem um prazo de 15 dias para poder recorrer a isso, né? E aí, em seguida, minha esposa já me ligou. E aí? Ah, falei com a sua irmã aqui, ela me explicou
que vão despejar a gente, que vai isso e aquilo. E eu, tá, tá bom. Chegando em casa, ela veio falar comigo, sua mãe já tá falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei assim, olha, às vezes a gente se precipita e toma decisões que não corretas. Então vamos esperar, vamos procurar saber mais a fundo antes de tomar qualquer tipo de decisão. E ela me perguntou, mas por que você está tão sossegada? Eu falei assim, minha amiga, Deus já me profetizou na nossa vida, a gente não tem profecia, então eu estou com essa profecia. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Se Deus falar, olha irmão, não vai ser nesse lugar que eu vou te mandar as bênçãos, eu quero que você vá para outro lugar, amém. Mas o Senhor já foi profetizado na minha vida e na vida dela, que através de uma pequena porta, muitas outras irão se abrir. E eu vejo isso no meu dia a dia e no dia a dia dela. Só que aí, é que nem eu falo, às vezes ela é uma pessoa, ela fica tão assim, perturbada com tudo que está acontecendo no momento, e eu falo, o amanhã, ele não pertence a mim nem a você, pertence somente a Deus. A gente tem que pensar no agora, não no amanhã. Então, e deixei para lá. Por Felipe, o pessoal que conhece, ele procura advogado, já está correndo atrás de advogado, já quer fazer várias outras coisas de benefícios para o estabelecimento dele, e eu estou esperando a decisão. Eu estou verificando. Deus, certamente Deus não vai me deixar enganado. Certamente Deus vai chegar e falar, meu filho, é chegado o seu tempo aqui, você vai ser retirado e você vai para outro lugar. Estou com medo, irmão? Não estou com medo, não. Eu não estou com medo. Eu fiquei sabendo que não só lá a nossa área foi notificada, mas praticamente toda a área ali de zonas que foram invadidas foram notificadas que não pode ter comércio naquele lugar. Moradia pode, mas comércio não. Aí eu falo assim, isso aí é um bem ou mal? Na verdade aí é um bem. Porque você imagina, se for regularizar tudo que está ali, não é um bem para a comunidade, para a população, porque se você trabalhar certo, certamente Deus vai prover na sua vida. Agora se você trabalhar errado, né? Então é isso que a gente tem que aprender, é isso que a gente tem que tomar para a nossa vida. A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. A gente tem que entender que quando Deus tem uma promessa, Deus tem uma profecia na sua vida, pegue, agarre, segure. Não deixe que o inimigo venha trabalhar. Você tem que ser mais sábio que ele. Aleluia. Espere em Deus, confia, tudo ele fará. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele esperou, confiou, e Abraão se tornou pai de nações. Amém, irmão? Amém. Espero que essa mensagem tenha vindo ser como uma semente frutífera na sua vida. Espero para quem for assistir o culto aí, reflita. Acredito eu que quando nós decidimos vir à casa do Senhor, adorá-lo, buscar a palavra, entender sobre o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, é algo surreal. Sabemos que as pessoas, elas notam isso. E quando você está bem, você tem que dar glória a Deus. Quando você está mal, dê glória a Deus também. Amém, irmãos? Fiquem em paz, tenham uma boa noite. Amém. Maravilha. Sabia que vinha coisa boa. Porque, vou falar uma coisa. Aqui, Deus, Ele está capacitando as pessoas. E Deus, Ele capacita de que maneira? Trazendo a realidade na vida das pessoas. Então, a gente vive aquilo que Deus está trazendo para mim e para você. Se Deus prometeu que vai te tirar e vai te levantar, Ele vai fazer. Por que aconteceu com Abraão? Abraão não tinha televisão, não tinha Bíblia. Não.
ele só tinha o Espírito Santo que ainda nem havia sido manifestado, mas Deus já falava com ele. Quando ele disse para Ló, escolhe para onde você quer ir, porque ele tinha certeza, o lugar para onde ele iria, ele tinha convicção de que Deus o abençoaria. E as pessoas, hoje, infelizmente, elas ficam olhando aquilo que está na sua frente, vendo o palpável. Mas Deus quer que a gente olhe aquilo que é o invisível, que Ele diz que vai fazer na vida das pessoas. É o que está acontecendo com você e com muitos aqui na igreja. Amém? Então, essa palavra é uma palavra maravilhosa, porque ela vai de encontro a todos os nossos sonhos. Todos. Não há cristão que não sonhe em ter algo. E Deus vai realizar. Essa é a verdade. Amém, queridos? Deus vai fazer e não há inimigo nenhum que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Vai em paz, que o Senhor abençoe a tua vida. Domingo temos um culto abençoado com a Milena, cantora, pastora e apóstola. Aleluia.